versículo 12. Eu creio, querido, que nessa noite Deus vai falar com você, vai falar comigo, vai falar conosco. Eu creio que você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai lhe dar muito entendimento da palavra nessa noite. E algumas coisas que você não compreendia, você vai começar a compreender. Algumas coisas que você estava até com dificuldade de aceitar, você vai começar a aceitar e vai entender que tudo tem um fim. Amém? Tudo tem um propósito. Glória a Deus. Você vai entender nessa noite que as dificuldades nada mais serve do que para te levar ao amadurecimento. Irmãos, às vezes nós passamos por algumas dificuldades na vida e a gente não entende por que elas estão vindo, por que elas estão acontecendo. E na verdade o que Deus está querendo é nos levar a amadurecer mais mediante as circunstâncias. Amém? Você também vai entender nessa noite que o próprio Deus não chamou você e a mim somente para crer nele, mas a Bíblia diz que Deus também nos chamou para sofrer com ele. Glória a Deus. Eu creio nessa noite também, você vai sair daqui hoje crendo e debaixo da graça de Deus. Você vai sair daqui hoje com a mente transformada. Você vai sair daqui hoje crendo que você pode fazer dos desafios uma grande oportunidade para o seu sucesso. Amém? Presta bem atenção. Você vai sair daqui fazendo com que a sua dificuldade nada mais possa se tornar na sua vida do que uma oportunidade para o teu sucesso. Aleluia. Às vezes nós perdemos essas oportunidades. Às vezes nós deixamos as oportunidades passarem por nós, porque nós entramos na murmuração, na reclamação, ao invés de pegar essas oportunidades, levar para a presença de Deus, ou melhor, pegar essas dificuldades, levar para a presença de Deus e fazer dessas dificuldades a grande oportunidade para o sucesso da sua vida. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 12 seguinte diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimos com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda mais, porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar logo com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do auxílio da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós.
vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, os que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é, de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém? Querido, você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Vira para o seu irmão e fala assim para ele: se atende com aquilo que Deus vai nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Querida, a carta ou a epístola de Paulo à igreja de Filipos, uma grande parte de teólogos é intitulada a Carta da Alegria. Mas é interessante essa carta, irmão, porque essa carta a qual o apóstolo Paulo ele escreve, segundo os teólogos, Paulo se encontrava preso, Paulo se encontrava em uma prisão, Paulo estava vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, e ali nesta carta, chamada Carta de Alegria, é onde Paulo ministra o seguinte para a igreja de Filipos. Ele se encontrava em um momento difícil, e no momento difícil esse homem ele consegue encontrar forças e gozo no Espírito para escrever e dizer à igreja: alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Irmãos, como que alguém que está sofrendo muito pode se alegrar pelo sofrimento? Porque entendeu qual é a causa de tudo isso, e não ficou somente na causa, ele entendeu que por detrás de tudo isso há uma recompensa na eternidade, há um galardão. Deus vai recompensar aqueles que vivem por ele. Irmãos, por que Deus trouxe essa palavra no meu coração ontem durante as 12 horas de ministração aqui, de adoração, intercessão e proclamação? Porque Deus ele ministrava isso no meu coração. A cruz tem saído do centro da fé do povo de Deus. Nós temos vivido um evangelho, irmão, que não é um evangelho de cruz, não é mais um evangelho de renúncia. O apóstolo Paulo, quando ele prega a igreja de Coríntios, ele vai dizer sobre a necessidade de fundamentarmos a nossa fé em Cristo e Cristo crucificado. Ele diz: é escândalo para os judeus e também para os gentios, mas ele diz assim: mas para nós é o poder de Deus. Querido, Cristo e Cristo crucificado, Paulo diz, é o poder de Deus. Querido, se você examinar a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus durante toda a sua vida buscou glorificar o Pai. E se teve um momento que nós chamamos de ápice da vida de Cristo, foi justamente na cruz do Calvário. Foi ali justamente onde ele disse: está consumado, aonde ele disse: tetelestai, a dívida está paga, vocês estão livres. Foi justamente ali, de uma maneira muito profunda, Jesus glorificou o Pai, porque ali de fato ele cumpre a sua missão. Ali ele vem realmente para poder libertar o homem todo e todo o homem do poder de Satanás, do domínio do pecado. Por isso que Paulo diz assim: que todos que estão em Cristo, nova criatura é. O que é velho se passou, eis que o novo surge. E como homens em Cristo regenerados, Paulo diz: não devemos mais buscar as coisas dessa terra, senão as coisas do céu. Irmãos, que Deus ministrou isso ontem ao meu coração durante as 12 horas de adoração. Deus falou para mim de uma igreja que já não busca mais as coisas do céu, de uma igreja que hoje busca somente fundamentar a sua vida nos rudimentos da terra, de uma igreja que hoje não vem a um culto como essa, uma reunião como essa, para poder buscar as coisas do céu, para ter comunhão com o céu. Na maioria
igreja de hoje está perdendo sem perceber, por causa do conforto. Não seja proibido ter conforto. Você pode ter conforto. O que você não pode é esquecer do céu. Não tem problema em adquirir coisas, desde que o seu coração não perca a esperança no reino de Deus. Desde que você não perca o seu foco. E ontem Deus ministrou isso no meu coração, sobre a necessidade de falarmos um pouco disso, porque muitos também têm vindo à igreja. O convite hoje, irmãos, quando você liga a televisão, liga o rádio, é: venha para a minha igreja, e você vai terá todos os seus problemas resolvidos. Você passa na frente de algumas igrejas, está lá uma placa: entre e pare de sofrer. As pessoas não estão mais fundamentando a sua vida no Evangelho, mas numa vida facilitada, numa vida de prazer, e não numa vida de alegria. Entenda algo, irmãos: há uma diferença entre prazer e alegria. Nem toda pessoa que tem prazer, ela é alegre, mas toda pessoa que é alegre, ela tem prazer. Irmãos, muitos estão fundamentando a sua vida nos prazeres dessa terra. Eu estava vendo antes de vir para cá, um pouco antes de vir para cá, uma entrevista com um homem, não vou falar o nome dele. Esse rapaz, ele é um artista, ele já até fez filmes, novelas, e ele falava, contava-se ali sobre o que ele já fez na sua vida, o quanto de mulheres ele saiu, o quanto de mulheres ele teve relação sexual, e ele falava e tentava expor ali o prazer por aquilo, e ele contava-se ali ao vivo, na entrevista, até de mulheres que hoje estão casadas, mulheres que passaram pela vida dele. Ele estava tentando mostrar que a vida dele foi uma vida fundamentada em prazeres. E hoje esse homem está sozinho. Talvez se você perguntar para ele, ele vai dizer: eu estou porque eu quero. Não, na verdade, irmãos, ele teve tantas mulheres na vida, e ele teve a necessidade de ter tantas mulheres na vida, porque durante toda a vida dele, essas mulheres que passaram pela vida dele não foram capazes de fazer ele alegre. Deram prazer, mas não geraram alegria. Tem muita coisa que pode te dar prazer, mas nem tudo que te dá prazer pode gerar alegria no seu coração. Agora, quando o seu coração se alegra, irmão, você não tem mais necessidade de buscar prazer, porque a alegria gera isso em você. E hoje, irmãos, o Evangelho está sendo propagado, o Evangelho está sendo pregado nos púlpitos das igrejas. É o Evangelho que gera prazer nas pessoas e não mais alegria. Por isso que no momento em que as pessoas deixam de sentir prazer, elas saem da igreja. Elas voltam para o espiritismo, outras voltam para o catolicismo, outras voltam para tantos outros lugares. Outras voltam para as drogas, outras voltam para a prostituição, outras voltam para o adultério. Por quê? Porque a vida toda elas não buscaram alegria, talvez porque não foi pregado Jesus no altar. Porque se tem algo que pode gerar verdadeiramente alegria no seu coração, é Jesus Cristo de Nazaré. A minha esposa hoje, quando nós fomos almoçar, ela falava para mim assim: amor, desde que quando você começou, a sua pegada com Jesus sempre foi essa. Irmãos, eu quero testemunhar algo para vocês, para a glória de Deus. Eu nunca senti falta do mundo, eu nunca senti falta dos bares, das noitadas da minha vida. Eu nunca senti falta desde quando eu vim para Jesus. Irmãos, nos meus primeiros 4 anos de vida em Cristo, de 96 a 2000, eu não senti falta nem mesmo da vida de prostituição que eu vivia com as mulheres. Eu consegui me guardar de 96 a 2000, quando eu encontrei a minha esposa para casar com ela. Tive um namoro curto de 9 meses, um tempo de gestação. Namorei com a minha esposa e não pequei contra Deus e nem contra ela.
comigo? Que casar com um homem, irmão, que não tem casa, que não tem nada, que a única coisa que tinha para o casamento era o fogão, porque comida não pode faltar, irmãos. Verdade. Casamos, não íamos fazer festa, nada, porque nós não tínhamos condições para fazer essas coisas. Quando eu anunciei o casamento, o irmão falou: eu vou dar um bolo. E ganhei 2 bolos enormes. O outro veio e falou: eu vou dar isso, olha, eu vou dar isso, eu vou dar isso. Eu ganhei absolutamente tudo na minha casa. Tudo. Tudo. Agora, por que isso aconteceu? Porque eu ouvi Deus. Agora eu quero falar para vocês: se foi fácil viver esses primeiros anos dessa forma? Claro que não. Claro que não. Só que eu quero dizer algo para vocês, irmãos. E isso é interessante dizer isso para vocês, tá, irmão? Mesmo dentro de uma renovação carismática, irmãos, aonde o vento de Deus soprou. Eu conheci Jesus. Jesus ali mudou a minha vida e não tem como falar que não foi Ele. Porque a religião não tem força, a religião não tem poder para mudar a vida das pessoas. Só Jesus muda a vida das pessoas. Por isso tem muita gente hoje sentada no banco de uma igreja, seja ela evangélica ou seja ela católica, e não tem a sua vida transformada. Por quê? Porque são pessoas que ainda não foram para Jesus, são pessoas que estão na religiosidade, fundamentaram a sua vida na religião e não em Cristo. Pode até mudar as vestimentas, pode mudar um monte de coisa, mas a verdadeira transformação não se dá por uma mudança de vestes, se dá por uma mudança de vida, de coração, de caráter. Irmãos, muitas pessoas, Deus falou isso para mim ontem. Muitas pessoas estão vindo para a igreja e não estão conseguindo permanecer. Por quê? Porque o evangelho tem sido pregado, é o evangelho de facilidade. Como diz os antigos, é o evangelho de barganha. Você dá, recebe, é assim. Aí quando a pessoa ela vai e faz e não acontece da maneira como é falado, o que ela faz? Vai embora. Deus é mentiroso. Quantas pessoas hoje estão iradas com Deus, irmão? Quantas pessoas hoje não suportam mais ouvir falar de Deus? Quantas pessoas hoje não querem mais ouvir falar de Deus? Não, crente, Deus o livre. Eu já fui, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a igreja. Por quê? Porque infelizmente não fundamentaram as suas vidas em Jesus Cristo. Não tiveram acesso à verdadeira palavra. Talvez não foram ensinadas que o verdadeiro evangelho ele traz um Cristo, e um Cristo que passou pela cruz, e que hoje, ainda hoje, 2013, século 21, nós não podemos pregar o evangelho sem Jesus e sem a cruz de Jesus. Aleluia! Que o fato de você hoje estar em Jesus, irmão, você tem que enfrentar e lutar contra a maré. Se você realmente quer caminhar com Jesus, é o que Paulo ministra para a igreja de Roma, em Romanos 12, verso 2: não nos conformeis com o mundo, que a mente seja transformada, seja renovada, que o espírito seja renovado, porque vir para Jesus exige uma mudança de mentalidade. Caminhar com Jesus, obrigatoriamente você tem que parar de pensar como o mundo pensa. O mundo está dançando funk, querido, mas eu não posso, porque essa música é uma aberração contra a palavra de Deus. E irmãos, a palavra de Deus diz a santidade, a palavra de Deus diz renúncia, a palavra de Deus diz que nós temos que nos separar do mundo. A palavra de Deus diz que eu tenho que viver em santidade, porque se eu não viver em santidade, eu não verei a Deus. Sim, olha o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus: seguir em paz, em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Escuta, irmãos, ninguém, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja o que for, seja o trabalhador rural, seja o presidente
se não seguir em paz com todos. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, nós temos que seguir em paz com todos. E em santidade. Porque sem santidade não vamos ver Deus, irmão. Escuta, qualquer um pode entrar numa igreja, mas não é qualquer um que vai entrar no céu. Se eu e você não seguirmos os padrões da Bíblia, os padrões do céu, nós não vamos entrar no céu. Ah, mas o meu pastor disse que pode. Ah, mas eu ouvi fulano dizer que isso não tem problema, irmão, pelo amor de Deus. Ouça aqueles que estão com Deus. Você vai se tornar aquilo que você se alimenta, aquilo que você ouve, aquilo que entra pelo seu ouvido. Presta atenção, amados. Eu sei, irmãos, que quando eu estava muitos anos atrás, graças a Deus, praticando as coisas também no mundo, eu ouvia muitas vezes falar, as pessoas falarem, e a gente até às vezes falava: cara, eu quero ir para o inferno. Sabe por quê? No inferno tem mulher bonita, no inferno tem cerveja, no inferno tem tudo bom. Eu quero ir para lá. Irmão, você sabia que isso na verdade é uma propaganda falsa do inferno, viu? Porque tem muita gente pensando que lá tem realmente mulher bonita, cada loira, cada morena. Lá tem festa, irmão, o negócio lá é bom. Você olha, eu não quero ir para o céu, não, eu quero ir para o inferno mesmo. Irmãos, é uma propaganda falsa. Primeiro você precisa entender que esse corpo bonito que você tem não vai para o céu nem para o inferno. Porque o que vai para o inferno é a sua alma, o que vai para o céu também é a sua alma. Na ressurreição, o grande juiz, a Bíblia diz que o seu corpo será então devolvido, a terra terá que devolver no grande juízo. E os homens que hoje subiram para o céu em carne tiveram seus corpos transfigurados. Não tem mais esse corpo que você pensa que nós temos. Diga, irmãos. E outra coisa para você saber: alma não tem sexo. Então esquece que no inferno não vai ter sexo. Porque a alma, semelhantemente aos anjos, são assexuadas. A alma não tem sexo. A sua alma não tem o seu nome. A sua alma não tem o órgão genital que você tem. A alma é alma. Isso pertence ao mundo espiritual. Então, irmãos, isso é uma mentira, uma propaganda falsa do diabo, que lá no inferno a coisa é boa. Não é não. A Bíblia diz que não é não. A Bíblia usa uma linguagem para expressar o que o inferno é, dizendo que é um lugar de fogo, enxofre e vermes que não tem fim. Só para poder dizer que é um lugar terrível, e eu e você não deveríamos querer ir para lá. E que deveríamos nos esforçar no máximo para entrar no céu. Vale a pena pagar o preço, porque lugar bom está no céu. Um lugar de paz, onde não há dor, não há mais nada, irmãos. Só a presença, a glória do grande Deus. Verdadeiro paraíso. Nós deveríamos nos esforçar para ir para lá. Por que Deus suscitou essa pregação no meu coração?
me lembrar que deve alguma coisa a alguém, Jesus diz: deixa a tua oferta, vai até o teu irmão, reconcilia-te com ele, depois traga a tua oferta. Irmão, se vai trazer uma oferta, seu coração precisa estar em paz para entrar no céu, cara. E para entrar no céu, cara. Você acha que se você morrer com mágoazinha no coração, o meu coração está magoado, irmão, tu vai para o céu? Seguir em paz com todo e a santifica, sem a qual ninguém terá o Senhor. Meu irmão, uma coisa é certa: Deus não é corrupto. Ele não é um Deus que pode se corromper. Não adianta você chegar lá todo bonitão, você tem dinheiro na terra, meu irmão, mas isso não significa que você tem que ter tranquilidade no céu. Não falta você ter morado na melhor casa da cidade, andar com o melhor carro do ano, vai te garantir chegar no céu e falar: Jesus, eu era o cara lá embaixo e eu quero ir para aquele lado. Jesus, eu fui um cara poderoso lá embaixo, eu quero entrar. Eu falo: o único poderoso que sou eu. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, irmãos. Se a minha atitude sua não condiz com as sagradas escrituras, então eu pego, irmão. Então eu pego, irmão. Tem muita gente que conta com a misericórdia, irmão, no dia do juízo. Não conta, não. Misericórdia é para agora. A cada dia a sua misericórdia se faz nova. A cada manhã a sua misericórdia se faz nova. Porque depois da morte não é misericórdia. Não adianta se devela, viu? Não adianta mandar a família rezar missa. Está pego, irmão. Se morrer em pecado, está lascado. No dia do juízo não é misericórdia, é justiça. A palavra de Deus diz assim, deixa eu pegar lá para você, 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5. Esse versículo aqui no meu coração. 5. Isso, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, está falando do juízo final, para que cada um, diga para o seu irmão: é você. Agora diga: sou eu. Cada um já arrependa dos pecados nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Pode ser o último culto da sua vida, sabia disso? Se der com alguém, sai daqui e paga. Ou vai lá pelo menos dar uma satisfação. Que pregação, irmão. Os irmãos vieram pela primeira vez, irmão. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte, por favor, tá? Não deixe de ouvir a palavra, não. Olha o terceiro. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba. Fala para o teu irmão: você vai receber. Fala para ele: você vai receber. Você vai receber. Vai receber o quê? Olha só, vai receber segundo o que tiver feito. Irmão, se tu está plantando laranja, não espera colher maçã. Por favor, se está plantando banana, não vai colher abacaxi, irmão. Tu vai colher o que você está plantando agora. E não sou eu que vou dizer, é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Eu, pastor Wagner, vou colher o que estou plantando. Por isso que tem que ir para a presença e chorar, irmão. Porque Deus, ele não pode rejeitar o pecador. Se você vai para a presença dele, se ele não for pecado, chora, ele te perdoa. Salmo 103, versículo 3: e o perdão gera cura. Meu querido, isso aqui vai ser outra pregação, mas deixa eu dar uma palhinha. Salmo 103, versículo 3: que aquele que perdoa é aquele que cura, porque o perdão traz consigo toda a cura. Presta atenção, irmão. Se eu estou enfermo, se você está enfermo, peça perdão, porque o perdão gera cura. Se você for à presença dele e dizer: Deus, perdão, ele te perdoa. Ele não pode te negar o perdão, irmão, se você de fato estiver arrependido. Seja o que for na sua vida, se você vai para a presença dele, quando você corre nos pés dele, ele te perdoa. E ele te cura. Porque a palavra cura, ela está ligada à salvação.
vida. Vida. Ei, irmão, espere a reencarnação porque não existe. Se existisse reencarnação, eu teria falado aqui, você pode fazer o bem ou o mal, depois você morre e volta outra vez, vai melhorando, tá? Não, morreu, acabou, tu vai aguardar o juízo, e no juízo é a acerta de conta, você vai receber conforme você fez nesta vida. Aleluia! Por isso que nós temos que ir para Jesus entender esse evangelho, entender que a coisa, irmãos, é séria. Nós não podemos vir para a igreja para querer fazer da igreja, da fé, um negócio. Nós não podemos nos relacionar com Deus, fazendo de Deus o quê? Uma UTI, um banqueiro. Claro que Deus pode te abençoar, Deus pode te curar, Deus pode te libertar, e Ele faz isso. Ele pode também te prosperar segundo o seu coração. Ele pode te abençoar sem nenhum problema. Uma vez eu fui evangelizar um bêbado, e eu falei, Deus quer libertar o senhor do vício. Aí ele virou para mim e falou, você sabia que Deus tem um vício? Eu falei, agora estou pego. Claro que não, porque Deus tem vício. Ele falou, não, Deus tem um vício. Eu falei, então fala para mim qual é o vício que Deus tem. Ele falou, o vício de Deus é abençoar todo mundo. Eu falei, é verdade. Porque se tem um negócio que Deus gosta de fazer é abençoar o seu povo. Quando você volta de coração para Ele, não tem como. A chuva de Deus vem. Fala para o teu irmão aí, desarma não vai a chuva, deixa Ele te abençoar. Volta para Deus. Entenda esse evangelho. Se realmente você quer se tornar um filho de Deus, meu irmão, você tem que dar a Deus, tem que se ligar, irmão. Que lutas virão, dificuldades irão surgir. Seguir Jesus de verdade, não como hoje nós vemos, irmãos. Hoje a gente vê que os crentes de hoje, irmão, está pior do que as pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo compram e pagam, os crentes compram e vocês não pagam. Às vezes você conversa com pessoas do mundo, parece que tem mais princípio do que alguns crentes. Olha, eu vou fazer, olha, eu vou abençoar, olha, eu vou dar, e não dá nada, é uma mentira, é engano. E tem ímpio, que quando você fala com ele, ele fala, não, eu quero abençoar a igreja, é ímpio, não tem Jesus, e abençoa. Olha, eu vou dar, e dá. Tem pessoas que falaram para mim que ia dar, até agora estou esperando, irmão, nunca mais vou dar, desapareceram. Outras ainda estão aqui, mas não deram, porque falou que ia dar. Às vezes, quando você conversa às vezes hoje com pessoas do mundo, parece que são até mais verdadeiros do que muitos irmãos da fé. É terrível isso, irmãos. Terrível. Você e eu precisamos entender que se queremos de fato caminhar com Jesus, isso significa que nós vamos ter que nadar contra a maré. Fácil não vai ser, mas Deus sempre nos dará uma válvula de escape. Aleluia! Presta bem atenção. Caminhar com Jesus não vai ser fácil, mas você e eu precisamos ter que Deus sempre nos colocará diante dos nossos inimigos. Poderemos até sofrer e sofreremos sim, mas em todas essas coisas, disse o apóstolo Paulo, eu sou mais que vencedor. Caminhar com Jesus significa ser mais que vencedor. Tem uma pessoa que está do seu lado, diga para ela, você é mais do que vencedora. Por isso você não tem o direito de desistir, meu irmão. Porque você pode estar passando por tribulação e vai passar mesmo. Eu repito, porque se realmente você decidiu por Jesus, isso significa que você vai ser diferente de todos.
sofrem porque estão pecando. Oi? Você está aí? Aleluia! Aleluia! Pensei que tivesse ido embora, irmão. Pensei que tivesse um fone no ouvido. Porque tem gente que é engraçado, irmãos. Quando a gente começa a pregar a palavra da meia-dura, as pessoas abrem a Bíblia e começam até a ler a Bíblia. Parece que é para não ouvir o pastor. Aí a gente abre a Bíblia e começa a querer. Ei, queira se esconder atrás da palavra. Não pode se esconder atrás da palavra. Não pode esconder. Deus vai te pegar uma hora, irmão. Deus vai te pegar e bem pegado. Você vai ver só. Eu lembro do meu primeiro encontro, irmão. Eu não fui por causa de Jesus, não era meninão, molecão, meu irmão. Eu fui lá por causa das menininhas. Porque quando me convidaram para ir para o encontro, eu falava: você vai ter encontro. A primeira pergunta que eu falei: depois que Jesus ia falar, vai ter mulher? Vai, pode ficar? Claro que pode. Irmão, eu fui lá por causa das gatinhas. E falaram para mim que nem falaram que era do encontro, falaram que era uma gincana. Irmão, eu fui todo gatinho, né? Brinquinho, todo boizinho, irmão. Cheguei lá, um monte de mulher, estava chegando tudo com Bíblia debaixo do braço, falei: lasquei. Irmão, na sexta-feira ele vai falando Jesus, rapaz, eu estava tendo uma overdose de Jesus na sexta-feira. Fui dormir no quarto, não queria ficar naquele lugar, queria ir embora. No sábado de manhã, meu Deus do céu, que tédio é ficar aqui nesse lugar. Quando chegou na parte da tarde, Deus começou a mexer. Ó, Deus chora, né, irmão? Chora. Gosto de chorar. Eu comecei a chorar no sábado, irmão, à tarde. Eu fui parar no domingo à noite. Naquele ponto, olha para você ver, eu estava tão mal com Deus, irmão. E Deus estava tão bem comigo. Porque Ele me quis. Fazia um ano que eu não falava com a minha mãe. Porque minha mãe me chamou de ladrão. Porque ela me chamou de ladrão, eu não quis mais falar com ela. E eu tinha roubado ela, meu irmão. Eu tinha pegado o dinheiro dela. Na verdade, dela uma comida. Eu lembro que aquele dia ela me deu até cavalo de vassoura nas costas. Tá? Eu fiquei um ano sem falar com a minha mãe. Naquele encontro eu voltei a falar com ela. Pedi perdão. Falei que amava. E depois daquele dia nunca mais eu fui o mesmo. Eu estava assim no encontro como alguns vêm. Vem por vir, né, irmão? Mas uma hora Ele vai te pegar. Ele me pegou, irmão. Ele me pegou e vai te pegar também. Graças a Deus você está no lugar certo. Ele vai pegar você. Vira para o Senhor e fala para Ele vai te pegar. Irmão, com essa relação à vida com Deus, assim, ela vai ter dificuldade. Mas uma coisa eu e você precisamos crer: que Deus nunca nos deixará passar por uma tempestade sem nos dar o poder para vencê-la. Nunca. Você veja só, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Ele estava ali e ele começa a falar: olha, eu não sei se viver é lucro, se morrer é lucro, o que é? Não, eu sei sim. Não, morrer é melhor que eu estaria com ele. Mas pela necessidade que vocês dão, eu prefiro viver. Mas eu sei que vou morrer por causa dele. Paulo estava dizendo isso e com alegria, por quê? Porque Paulo ele tinha fé, irmãos, que ser um cristão não é fácil. É lutar contra o mundo, é lutar contra o demônio, é lutar contra um sistema. Mas Paulo ele tinha essa fé. Deus, no meio da tempestade, em meio à tempestade, Deus sempre me dará uma válvula de escape. Deus sempre me dará poder para vencer todas as dificuldades. Irmão, eu quero dizer isso para você. Por mais que você seja tentado nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, abandonar a tua fé, não faça isso. Agora creia, irmão, que Deus, Ele é o Deus da primeira hora, Ele também é o Deus da última hora. Quando você menos esperar, Ele virá, te dará poder e você vai vencer esses obstáculos. Você vai passar por isso. E é necessário que você guarde essa verdade no seu coração para sempre. Que Deus, em meio às dificuldades, te dará poder para vencê-las. Ele não vai deixar que a dificuldade venha destruir a sua vida. Mate, acabe com você. Porque ele é aquele no meio do barco, no meio do mar, no barco, quando a tempestade se levanta, os discípulos se apavoram, acordam Jesus que estava ali dormindo. Jesus, antes de repreender o vento, Jesus repreende eles
Jesus falou que eles tinham pouca fé, porque eles haviam esquecido de algumas coisas. Eles haviam esquecido dos ensinamentos de Jesus. Por um momento, penso eu, será que eles esqueceram quem é que estava ali no barco com eles? A tempestade veio, mas eles deveriam crer que Deus está no controle e que o poder virá para enfrentar toda a tempestade. Irmão, nós precisamos caminhar nessa palavra, que no meio de um sofrimento, Deus está aí, aleluia, junto com você, e Ele te dará força, poder para vencer essas coisas. E eu penso, irmão, não que Deus precisa da dificuldade, do problema para nos ensinar alguma coisa, mas eu penso que Deus permite que os problemas surjam para que eu e você venham amadurecer mais com Ele. Eu penso, irmãos, para pensar, era Jesus que estava no barco, mas por que Deus permitiu que aquela tempestade viesse, se levantasse? E nós não podemos esquecer que quem estava no barco ali também, juntamente com Jesus, eram homens experientes no mar. E não era uma tempestade qualquer, era uma tempestade que podia matá-los. Mas por que Deus permitiu? Porque eu penso que no meio desse problema, no meio dessa dificuldade, Deus também queria levar esses homens a um amadurecimento. Esses dias um irmão falou isso para mim, pastor, alguém falou isso para mim. Pastor, as dificuldades, elas nada mais servem para nos amadurecer. E eu creio nisso, irmãos. Por isso eu quero encorajar você nesta noite, que quer vir para Jesus, que está em Jesus, que está voltando para Jesus talvez. Que dificuldades virão, o sofrimento pode chegar, mas que Deus nos dará poder para vencer todos esses problemas. Eu até busquei aqui, irmão, quando o apóstolo Paulo ele vai ministrar aqui sobre o sofrimento. A igreja de Filipe dizendo que ele sofre, ele estava sofrendo, e que Deus não chamou a gente somente para crer, mas também para sofrer por ele. A palavra sofrer aqui, no grego, significa, essa palavra tem um sentido de padecer. Essa palavra ela é usada em certos tempos verbais, aparentemente com um verbo primário. Sentir uma sensação ou uma impressão, normalmente dolorosa. Sofrer, sentir, paixão, perturbar-se. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Paulo está dizendo que estava sofrendo, versículos anteriores nos aponta, e Paulo declara isso, que ele estava trazendo no corpo dele as marcas de Cristo, o sofrimento. Era muito comum naquele tempo, irmãos, antes de colocar dentro de uma prisão, açoitar quem estava sendo preso, sobretudo por se tratar de um seguidor de Jesus Cristo. Às vezes eu paro para pensar, e hoje eu olho para esse evangelho que está sendo pregado, que será que viesse uma perseguição dessa sobre a nação brasileira? Será que se nós aqui agora passássemos por uma situação semelhante a essa, quantos nesta igreja permaneceriam? Quantos iriam permanecer na fé em Jesus? Se tivessem passado por momentos de dificuldade, talvez poucos, e não só nessa igreja, na igreja brasileira, de maneira particular. Quantos será que iriam suportar e dizer, não, eu vou até o fim, eu escolhi Jesus, Jesus é meu Deus, Ele é meu Senhor, eu sei que o céu me aguarda, eu sei que tem um lugar para mim lá, eu não venho à igreja somente por vir, eu não venho à igreja somente para ter uma vida melhor na terra, não, eu venho aqui porque eu quero ouvir a palavra, eu quero caminhar para o céu,
amor que o apóstolo Paulo ele declarava por Jesus, e ele declarava também pela igreja. O seu amor era algo que ultrapassava até mesmo o entendimento das pessoas. E não só de Paulo. Assim, a igreja caminhou fortemente até o 3º século. Homens que realmente amavam de paixão Jesus e a igreja. Homens que realmente sofriam pela causa, sem esmorecer e sem reclamar. Hoje as pessoas por uma dor de cabeça não querem vir no culto. Às vezes você vai buscar na porta da casa, as pessoas não querem vir porque estão com preguiça, estão cansadas. Irmão, que tipo de crentes são esses? Se vai chover, eu não vou, porque vai chover. São crentes solidários. Não pode ser na chuva porque são derrete. Até calor demais, eu não vou. Você está buscando na porta, às vezes, um carro. Não vem, os benditos. Mas se você perguntar para eles se você quer ir para o céu ou para o inferno, eles vão dizer que você quer ir para o céu. Porque eles ouviram um dia um evangelho barateado. Eles ouviram um dia um evangelho dissimulador, que levou eles a crerem que já estão no céu, porque são bonzinhos. Só que não é bom que vai morar no céu. Quem vai morar no céu são homens e mulheres que praticam a justiça de Deus. São homens e mulheres que praticam a justiça de Deus. Homens e mulheres que realmente amam a palavra. Homens e mulheres que realmente estão dispostos a entregar as suas vidas definitivamente para o Senhor. Nós tivemos ontem aqui uma intensidade da presença, irmãos. E algumas pessoas ontem vieram entregar as suas vidas no altar e falaram: Senhor, eu me oferto ao Senhor. Senhor, eu me consagro ao Senhor. E eu disse, e Deus disse para nós, que uma vez que nós nos consagramos ao Senhor, irmãos, se você tentar fazer outra coisa que não seja servir a Deus, você não vai conseguir mais fazer. Porque aqueles que se dedicam ao Senhor, que se consagram ao Senhor, devem viver para o Senhor. Irmãos, olha isso, meus irmãos, de verdade, eu não sirvo para o mundo. Eu quero dizer para vocês que Deus me estragou para o mundo. Irmãos, eu só sirvo para Deus, eu não sei fazer outra coisa, eu não vou fazer o que eu faço. E não faço por dinheiro, até porque eu não ganho. Eu faço porque eu amo. Eu amo servir a Deus, eu amo fazer isso que eu faço. E não tem dinheiro no mundo, irmãos. Tu pode chegar aqui com uma mala de dinheiro e vir para mim e falar: pastor Wagner, não prega hoje à noite, eu quero te dar esse dinheiro. Eu vou dizer para você: pega esse dinheiro e leva para a tua casa. Eu não quero. Eu não troco, irmão, por nada na minha vida o meu chamado por qualquer coisa dessa terra. Já teve tanta gente querendo me comprar, irmãos, mas tanta gente que já veio para me comprar assim, de maneira descarada. Irmãos, eu não troco, porque eu sou ainda, eu pertenço a esta geração, eu pertenço a esse plano dos homens que acreditam no céu. E pode todo mundo falar para mim que o céu não existe, que Jesus não existe. Irmãos, eu vou morrer crendo que Ele existe. Porque eu não conheci Deus de ouvir falar. Ele mudou a minha vida. Eu tenho evidências de sua presença real em mim. Eu tenho marcas em mim de Jesus Cristo. Irmãos, eu posso falhar, eu posso errar, mas nem os erros, nem as minhas falhas e minhas limitações vão me impedir de crer em Deus. Porque eu tenho marcas na minha vida de que Ele existe. A Tatiana disse assim, hoje lá em casa com a gente, para mim: pastor, tudo que você quer, você consegue. E é verdade, eu consigo sobre tudo aquilo que eu quero, quando Deus também quer. Quando eu quero o que Deus quer, irmão, eu consigo. Eu não desespaço. E sobretudo quando você quer o que Ele quer, irmãos, as coisas vêm mesmo, não tem jeito. O duro é você querer o que Ele não quer, e é difícil. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar, na verdade eu não preguei nada de ninguém. Nada, absolutamente nada. Do
porque a hora comigo sempre voa. Mas eu queria dizer para você que está vindo para Jesus é que vale a pena seguir. O que eu quero ministrar para você nessa noite, você que está aqui, ei, Jesus já preparou um lugar para você no céu. Agora eu também preciso dizer para você que quer ir para o céu, não tenha medo de ser diferente. Críticas melhoram, muitas. Perseguições também há de vir. Nós seremos perseguidos muitas das vezes dentro de casa, irmãos. É onde mais a perseguição aperta. É verdade isso aí. Todo mundo que realmente se converte e eu até digo mais, se você suportar as perseguições de dentro, você vai tirar de letra as perseguições de fora. Negar a sua cor aqui, irmãos, eu já tive pessoas que quando conversou, pastor Wagner, que culto maravilhoso, só pode pregar até as 10. Passado um tempo, não vê a hora de entrar comigo. São pessoas que às vezes vêm de outros lugares com experiências que não são profundas em Deus. E se você não tem uma experiência profunda com Deus, você não tem a marca dele. Quando você não tem a marca dele, você não consegue caminhar na profundidade. Por isso que eu entendo que o Espírito Santo de Deus ele ministrou no meu coração a necessidade de poder falar isso para a igreja, principalmente para os jovens que querem ser diferentes. Eu me alegro muito com o Danilo, você pega o Eduardo, a Regina, Felipe, Franciele e outros jovens que aqui estão. O Rodolfo que está aí buscando, ficou ontem por 12 horas aqui. Antigamente, né, ficava algumas horinhas numa boca de droga, esperando o traficante chegar para poder pegar a droga. É interessante, é bom demais ver o Raílson que está aqui faz tempo, Alessandro e outros, e você vê que são jovens que querem transformação, que querem mudança de caráter. Pega um menino desse aqui, que há algum tempo era uma certa luta para poder trazer para a igreja, porque não estava muito interessado. Hoje, ele pega um versículo lá na casa dele, irmão. Ele lê um versículo na casa dele. Quando o pai dele chega, o Douglas, ele chega para o pai dele e fala assim: ó pai, eu li isso aqui, entendi isso aqui. Aí ele vira para o pai dele e fala: pai, só pessoal, você é melhor que o senhor, hein? Pega o Fábio, o meninão bonitão aí. Não é tão bonito assim. Você também. Você vê ele buscando, se consagrando, rejeitando algumas coisas do mundo. Meninas que estão em cima, são meninos que estão entendendo. Deus não está demorando, né, irmãos? Às vezes o jovem acha que Deus está demorando. Deus está demorando. Deus não está demorando, é que Deus está preparando o melhor para vocês. Não vai levar tempo. Agora eu estou lembrando alguém que é apressado, irmão. Não vê a hora de casar. Está doido para casar. E não pega para poder casar. Porque não foi Deus que preparou. Tem alguns jovens que não conseguem se manter em santidade. Tem a necessidade de. Aí vai procurar nas praças, vai procurar no Jacaré, vai procurar no Cotinho, vai procurar em todo santo lugar, né, irmão? E eu sempre falo isso para os jovens: olha, uma mulher você encontra em qualquer lugar, homem você encontra em qualquer lugar. Agora, um esposo, uma esposa não. Porque guardar em Deus, como nós preparar como uma varoa dela, para o mesmo motivo. Ele vai transformar, que vai cuidar do seu coração. Você fala isso para as meninas, né? Um homem de verdade que cuida do seu coração, que te ama, que vai cuidar de você, vai dar carinho para você. E procure um homem apaixonado por Jesus. A melhor coisa que uma menina faz, um rapaz faz, uma moça apaixonada por Jesus. Olha, se encontrar um homem apaixonado por Jesus, casa com ele. Uma mulher apaixonada por Jesus, casa com ela. Você não vai ter problema.
guerrear com o poder dele para te dar a ciência para vencer. Eu quero encorajar você nesta noite, em nome de Jesus, a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, e a não ter medo das dificuldades. Deixam elas virem. Deixa toda a vida, irmão, que uma dificuldade bater na porta da sua casa, seja ela na área que for, da saúde, financeiro, sentimental, ministerial, quando vier ela, lembra dessa palavra: Deus me dará poder para vencer. Eu vou passar por um período, vou passar por luta. O próprio Jesus, irmão, ser batizado, conduzido pelo Espírito no deserto, para ser tentado pelo diabo. Deus não poupou nem mesmo Jesus, mas Deus deu poder para Jesus vencer. Irmão, Deus sempre te dará poder para vencer. O segredo é que quando você estiver passando por luta, busca Jesus. Liga para o pastor, olha que estou enfrentando luta. Se não tem meu telefone, pega aqui no final. De verdade. Corra para a igreja, busca um dos pastores, os intercessores, fale do seu problema, fala: por favor, olhe por mim. Esse é o segredo, irmãos. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Glória a Deus. Aleluia. Você tem Deus com você. Você tem uma igreja que pode orar com você. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero convidar você a orar.